Graças e paz, amados, estamos passando aqui mais uma vez para fazer a gravação do nosso vídeo de domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Facebook e no Instagram. E o tema dessa semana é por deveras interessante, porque a grande pergunta é: você conhece o Senhor? Mas antes de desenvolver o tema dessa semana, eu quero fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre a minha vida para que eu possa ser canal de Deus na sua vida, meu amado. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me concede de pregar a Tua palavra para a Tua igreja e para o Teu povo. Senhor, eu reconheço que de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer. Porém, a partir do momento que o Senhor me unge com o Seu Santo Espírito, aí sim, a comunicação passa a ser efetiva e as palavras se tornam vivas e vão edificar profundamente aqueles que nos assistem, que nos ouvem. Então, Pai, conceda também, eu te peço, espírito de revelação e de sabedoria para aqueles que estão nos assistindo, para que a nossa comunicação seja positiva, a gente possa comunicar e as pessoas possam receber. Mas para isso nós precisamos do mover do Espírito, tanto para mim que estou comunicando, tanto para aqueles que estão me assistindo e que estão me ouvindo. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa fraqueza humana e a nossa necessidade da operação do sobrenatural de Deus na nossa vida para que possamos edificar a igreja do Senhor. Eu quero, antes de explanar essa palavra, fazer uma leitura no livro de Jó 42, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Observe uma coisa muito interessante. Jó era considerado como um dos homens mais ricos da sua época ali no Oriente. Ele era uma espécie de conselheiro, ele era uma pessoa extremamente importante no contexto social da época. Jó tinha 10 filhos e toda semana eles faziam um banquete na casa de um dos irmãos para que todos estivessem juntos. E Jó era tão zeloso que ele oferecia semanalmente sacrifício para cada um dos seus filhos, para que eles não viessem a pecar. E se pecasse, o sacrifício já estaria sendo desenvolvido para resolver a questão do pecado. Então, quando o diabo chegou à presença do Senhor, Deus perguntou para o diabo: você conhece o meu servo Jó? Ele falou: claro, você o protege, o guarda, abençoa todas as suas obras, é claro que eu conheço. Mas ele fez: olha, Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, Jó tem um testemunho na Bíblia, não dele mesmo, não de nenhum outro profeta do Senhor, mas um testemunho dado pelo próprio Deus. Agora você imagine que um homem dessa magnitude, desse conhecimento, desse relacionamento, ao final da sua tribulação, ele declara que ele conhecia a Deus só de ouvir falar. E eu quero agora, meu querido internauta, meu querido ouvinte, confrontar agora a sua capacidade intelectiva e espiritual. Que tipo de conhecimento você e eu temos de Deus? Será que nós também, como Jó, só conhecíamos o Senhor de ouvir falar? Isso é muito pouco. Deus permitiu que Jó passasse por aquela tribulação terrível para que ao final desse período ele pudesse dizer: Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Queridos, eu não preciso passar
pelo sufoco que Jó passou para vir a conhecer de forma extraordinária a pessoa do Senhor Deus. Eu sei que hoje o Espírito Santo fala conosco, nos traz revelações a respeito da pessoa de Deus, do caráter de Deus, das maravilhas de Deus. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 2, 9, 10 e 11, que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o Senhor nos revelou pelo seu Santo Espírito, que tudo prescruta, até mesmo a natureza de Deus. Então, não há uma única maneira de você se achegar a Deus, de você vir conhecer a Deus de perto, se não for mediante revelação, se não for através da mediação do Espírito Santo de Deus. Então, eu quero conclamar nessa semana os meus ouvintes para que criem um interesse de dar um passo além, de conhecer mais de Deus, da sua intimidade, do seu caráter. Nós conhecemos muitos dos milagres de Deus, mas Deus quer que a gente conheça o Deus dos milagres. Essa que é a grande questão. Deus não está preocupado com as suas finanças, com as minhas finanças. Deus está buscando relacionamento. Deus está buscando intimidade. Olha o que nos diz a palavra em Jeremias 22:16. Julgou a causa do aflito e do necessitado. Por isso, tudo lhe ia bem. Porventura, não é isso conhecer-me? Diz o Senhor. Então, veja bem, Deus, ele quer ser conhecido de nós. Ele quer se deixar conhecer, conforme está lá em Jeremias 29:14. Porém, você precisa querer. Esse é um desafio que não é fácil, que não é barato, porque requer uma busca, uma seriedade de compromisso para com o Senhor nosso Deus e nosso Pai. Mas ele quer que a gente venha conhecê-lo de maneira mais chegada, mais íntima. Muitas vezes estamos numa correria na nossa vida cotidiana e nos esquecemos de atentar para as mínimas necessidades dos aflitos e dos necessitados. E atender a essas causas significa conhecer o Senhor, conhecer a bondade do Senhor, conhecer os planos que o Senhor tem para a sua e para a minha vida. Agora, isso não é uma coisa automática na vida dos cristãos. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê um coração que possa lhe conhecer. As coisas de Deus é mistério. Se você está achando que vai ler a Bíblia pura e simplesmente vai entender tudo de Deus, você está enganado, mano. A revelação está acima da compreensão humana. E as coisas do Senhor nós só vamos alcançar mediante a revelação do próprio Deus. Então esse texto de Jeremias diz assim: dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. Deus está esperando, amado. Lembra da história daquele pai pródigo, que o filho pegou a sua herança, sumiu, gastou tudo, ficou quebrado, e o pai sempre estava lá no caminho de olho. E um certo dia, quando ele estava olhando, eis que vem o seu filho pródigo. E ele correu e o abraçou e o beijou. E isso criou um conflito entre os irmãos, porque o mais velho não aprovava a atitude do seu irmão mais novo. Nem tampouco o seu pai aprovava. Porém, o amor de pai está acima dos nossos erros, das nossas incompreensões, das nossas bobagens. Então veja só, é Deus quem toma a iniciativa de vir até nós, de nos buscar. Porém, ele é um cavalheiro, é um Deus maravilhoso, que ele não invade a propriedade, ele não mete o pé na porta e entra. Lá em Apocalipse está escrito: eis que estou à porta e bato.
se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Então veja que a maneira como Deus quer se relacionar conosco é algo sublime, é algo maravilhoso, é algo sobrenatural. Deus, se quisesse, lançava um decreto obrigando todo ser humano a adorá-lo na força. Ele não faz isso. Ele prefere que eu e você tenhamos motivos mais do que suficiente para fazer a nossa busca incessante da presença do Senhor. E te digo mais, Deus, ele endurece o jogo. Ele não facilita muito, não. Ele quer saber se você realmente está interessado em buscá-lo ou se é apenas algo provisório, algo mecânico, algo que não traz profundidade. Então, muitas vezes, Deus dificulta essa comunicação, essa comunhão, para provar verdadeiramente o seu e o meu coração. Portanto, nós precisamos pedir a Deus que nos dê um coração quebrantado, um coração submisso, um coração que deseja conhecer ao próprio Senhor. Por quê? Porque nós somos povo de Deus e Deus é o nosso Deus. Porque voltarão para mim de todo o coração. Então, Deus quer que eu e você voltemos à sua presença por amor, por comunicação com o Senhor e não por medo, não por temor, não por obrigação, não interessado em ganhar qualquer coisa do Senhor. Não, não. A nossa busca do Senhor tem que ser uma coisa espontânea, genuína, maravilhosa. Eu gosto daquele texto. Assim como a corça lá no deserto anseia pelas águas, assim, Senhor, a minha alma anseia por ti. E eu estou falando uma coisa do fundo do meu coração. Não é apenas uma palavra para ministrar para o povo, é algo que está em mim. Conhecer a Deus está ligado a uma atitude de busca de desejo do nosso coração e de uma liberação do Senhor para que essa busca tenha um resultado positivo. Ou seja, a busca de Deus é uma via de mão dupla. Eu preciso querer e Deus precisa também querer para que aí a gente entre no consenso e venha ter a tão aguardada comunicação, comunhão, intimidade com o Senhor. Peça a Deus que Ele dê um coração que possa conhecer o Senhor e que isso seja fruto de uma atitude profunda de amor por nós ao Senhor. Amados, é muito interessante e eu não conheço na Bíblia nenhum personagem que tenha tanta intimidade com Deus como tinha Moisés. Vamos ver um pouco da história de Moisés e você vai ser impactado por essa experiência de Moisés. Números 12, de 6 a 8, diz assim: Então disse, ouvi agora as minhas palavras, e se há entre vós profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, e eu falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeis falar contra o meu servo, contra Moisés? Amado, nós temos uma situação onde Deus ficou muito indignado com o povo de Israel por causa da dureza do seu coração, por causa de não confiar no Senhor, e o Senhor chegou ao ponto de querer destruir toda aquela geração de homens ali, e a partir de Moisés, ele teria uma nova geração de filhos e filhas. Moisés pôs o seu pescoço em risco e disse: Senhor, não faças isso, porque o que vai dizer o povo, os egípcios que o Senhor tirou, o povo de lá, e depois o Senhor não conseguia levar até a terra prometida, o Senhor matou todo mundo no deserto. Senhor, não faça isso. Amado, Moisés era um homem que ele contrariava a Deus, ele dava conselhos a Deus,
Ele dava sugestões que o próprio Senhor acatava e traduzia em bênção para nós. Então, quem de nós teria uma intimidade tão íntima, tão profunda? E olha, amados, foi um relacionamento de Deus com Moisés no deserto, um lugar extremamente hostil, um calor insuportável durante o dia, um frio congelante durante a noite, mas nesse clima é que Moisés se comunicava com Deus. Quando o dia terminava, Moisés ia lá para a tenda e Deus ia até Moisés para falar com ele, dar-nos a impressão de como ele ia no jardim do Éden conversar com Adão e Eva. Então o Senhor tinha os seus momentos de comunhão com Adão e Eva e, lamentavelmente, o nosso pai Adão rompeu essa comunhão e perdeu a comunicação com Deus, foi expulso do jardim e passou a comer, a viver do suor do seu rosto. E o trabalho se tornou uma coisa pesada, uma coisa extremamente hostil, mas é a consequência do pecado, né? Então nós vemos também que durante a peregrinação no deserto, à noite, o Senhor ia à tenda de Moisés para ali estar com ele. Olha que privilégio, né, Moisés tinha com o Senhor. Agora, hoje, na correria da vida, eu e você também podemos dispor de um tempo, na viração do dia, ou na hora de você ir dormir, a hora você que escolhe, Deus está sempre à disposição para, assim como Adão e Eva tinham o seu momento com Deus, assim como Moisés tinha o seu momento com Deus, eu e você também podemos ter a nossa intimidade com Deus, especialmente que nós temos algo extraordinário, que é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito é o nosso professor, é o nosso instrutor de justiça, é o Espírito que sabe como nós devemos pedir, é o Espírito que sabe o que eu e você precisamos. Então nós temos que depender completamente dessa comunhão, dessa interação com Deus Pai através de Deus Filho, Jesus, e de Deus Espírito Santo, que é o nosso comunicador, é o nosso instrutor de justiça. Ele que sabe todas as coisas que vão acontecer, que já passaram. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, eu e você hoje temos esse privilégio de termos a pessoa do Espírito Santo que vai nos ajudar nessa comunicação. Eu fico impressionado com o nível de intimidade e comunhão que Moisés tinha com Deus. Mesmo com suas limitações humanas, Deus amava profundamente a Moisés e tinha enorme prazer de estar com ele. Agora, amados, veja bem, eu fico observando, eu já fui jovem, tinha a minha namorada, que hoje é minha esposa, e era um momento sublime, era um momento aguardado, era um momento esperado, quando a gente se encontrava para bater um papo, para trocar umas ideias. Então eu tinha prazer de estar com a minha namorada, como qualquer casal apaixonado tem. Mas eu repasso a pergunta, será que eu e você temos prazer de estar na presença de Deus? Ou isso é apenas uma obrigação, isso é apenas um formalismo, isso é apenas uma religiosidade? Nós precisamos pensar nessas coisas, porque Deus conhece o seu e o meu coração. E nós não podemos ir até Deus com segunda, terceiras e quartas intenções. Claro, Deus sabe o que você precisamos antes que nós o peçamos. Mas o nosso propósito não é pedir coisas, é desfrutar da presença, da comunhão. Então Moisés tinha enorme prazer em estar com Deus. E isso também tem que acontecer comigo e com você. Buscar a Deus, estar com Deus, é algo sobrenatural. Deus repreendeu severamente a Miriam, irmã mais velha de Moisés, porque essa falou mal do seu irmão. Olha só. Deus não tolera que falemos mal uns dos outros,
mesmo com motivos, porque falar mal de um irmão, você está falando mal de Deus, que é o nosso Pai. Aos servos do Senhor, só ele tem o direito de repreendê-los ou puni-los, mas mesmo Moisés, com todo esse prestígio, não entrou na terra prometida porque desobedeceu a Deus. Cuide-se, meu amigo e minha amiga. Deus é amor, muito amor, mas ele também é fogo consumidor. Então eu fico indignado quando eu vejo certos crentes brincando de ser filho de Deus, brincando com Deus, achando que Deus é um parceiro seu, um seu colega de repartição, de jogar futebol. Não, meu amado, Deus está muito além de tudo isso. O apóstolo João era íntimo do Senhor. Nós também precisamos ser. Olha, João 3, 23, 25 diz assim: ora, ali estava aconchegado a Jesus um de seus discípulos, a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro um sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Esse diálogo aqui está acontecendo na última ceia de Jesus com seus discípulos, quando ele disse que no meio daqueles 12 tinha um que era traidor. E todo mundo, uau, ficou assustado, de orelha em pé, mas ninguém ousava perguntar para Jesus: quem é, Senhor? Mas Pedro cutucou João de lado, no ouvido de João, falou: João, pergunta para o homem aí quem é esse camarada. E Jesus era tão chegado com João que terminou revelando o caráter de Pedro, aquilo que Pedro estava prestes a fazer. Então, veja bem, é muita bênção alguém como João, o apóstolo, ter tido o privilégio de poder reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. Mas isso também está à nossa disposição, se você e eu desejarmos. Jesus tinha as multidões, seguiam a ele. Jesus tinha os 12, que era mais íntimo. E Jesus tinha 3, Pedro, Tiago e João. Mas um desses era especial, João. Então você vê que o grau de intimidade, de relacionamento que as pessoas tinham com Jesus variava muito da posição onde cada um estava. Assim também nós podemos ter esse mesmo nível de relacionamento com Jesus. O que você prefere? Ter o relacionamento da multidão, está no meio de todo mundo? Ter o relacionamento dos 12, que eram os mais chegados, dos 3, Pedro, Tiago e João, ou de João? A escolha é sua, você decide. Deus está esperando, Deus está aguardando que nós venhamos a procurá-lo de maneira profunda e maravilhosa. Nós não podemos chegar na presença de Deus com pressa. Deus não tem pressa. Nós precisamos separar tempo. Eu sei que a vida é corrida, você é cheio de atividades, cheio de reuniões. Nós que somos pastores, temos muitas coisas para fazer, mas mais importante do que fazer coisas para Deus, veja bem, é estar diante dele. Ele nos convidou para isso, para estar diante dele. O serviço é secundário. A partir do momento que você está na presença, tudo se desenvolve de maneira sobrenatural. Abraão era um homem que andava com o Senhor. O Noé andava com Deus. Eu fico impressionado, um homem como Noé, vivendo no meio de uma geração extremamente corrupta como ele vivia, ele ser um homem separado, ser um homem especial, ser um homem que buscava a Deus ao ponto de ser comissionado para construir uma arca, para a partir dali salvar os animais, a família dele, para que Deus começasse um novo tempo, uma nova dispensação, uma nova etapa na vida do ser humano. Então, essas pessoas tinham intimidade, andavam com. Olha que coisa maravilhosa. Gênesis 17:1 diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos,
apareceu-lhe o Senhor e disse-lhes: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Em Gênesis 24:40 diz assim: e ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa do meu pai tomes esposa para o meu filho. Meus amados, que tremenda responsabilidade é essa que Abraão confiou ao seu servo Eliezer, o Damasceno. Mandou que esse rapaz fosse escolher a noiva de Isaac. Impossível! Mas o servo Eliezer confiava no relacionamento de Deus com Abraão. Ele tinha certeza que era o próprio Deus quem ia fazer a escolha para a noiva do seu Senhor. E assim foi. Ele foi até lá para se encontrar com a futura esposa do Isaac. É muito interessante essa experiência de Abraão com o Senhor. Quando ele completou 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse-lhe: eu sou o Todo-Poderoso. Ande na minha presença e ser perfeito. Deus não quer que eu e você vivamos uma vida desregrada, uma vida cabulosa, uma vida fútil, uma vida no pecado. Meu Senhor, ele diz: eu sou o Todo-Poderoso. Mas para andar na minha presença, Abraão, você tem que ser perfeito. Ser perfeito, amado, não é não ter defeito, é obedecer o que diz a palavra de Deus. Abraão levou tão a sério esse conselho do Senhor, que quando ele mandou seu servo Eliezer buscar uma noiva para o seu filho Isaque, ele disse: o Senhor, olha só, em cuja presença eu ando. Amado, tem que ter muita intimidade, tem que ter muita moral, tem que ter muita comunhão com Deus para dizer isso. O Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa do meu pai tomes esposa para o meu filho. Será que eu e você podemos dizer essas mesmas palavras de Abraão? O Senhor, em cuja presença eu ando. Amado, isso é poderoso demais. Então, eu quero dizer que eu ainda não cheguei lá, mas esse é o desejo do meu coração. Eu, de todo o meu coração, te falo. Eu preciso, eu desejo, eu quero estar mais perto do Senhor. Eu quero estar em menor grau de distanciamento. Eu quero estar em intimidade. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E se é uma coisa que eu faço, amados, é ter o temor de Deus no meu coração, porque o temor de Deus nos protege, nos guarda. Então, meus amados, que a lição dessa semana tire você do comodismo, da rotina do dia a dia, da correria da vida, e você separe um tempo e busque a presença do Senhor. Porque isso é grato e Deus quer nos galardoar com esse presente, mas você tem que escolher. Você tem que separar tempo, você tem que realmente partir para essa busca, porque a sua carne não quer isso. A sua alma não quer isso, mas o seu espírito quer. Portanto, Pai, eu te agradeço por esse momento que pudemos estar aqui, compartilhando da tua intimidade, da tua palavra, das experiências que o Senhor teve com seus servos, para que a gente possa também buscar essa intimidade, esse conhecimento. Senhor, naquilo que eu não fui capaz de transmitir com profundidade a tua palavra, que o teu Santo Espírito complete a obra no coração de cada irmão, de cada irmã, e que essa palavra venha realmente a ser um divisor de águas, venha fazer mudança na nossa vida. Abençoa, Pai, sobremaneira os teus filhos nesse momento.
corpo, alma e espírito. E eu faço em nome de Jesus. Amém.